10 exoplanetas semelhantes à Terra descobertos recentemente. Quanto mais permanecemos na Terra, mais evidente é que talvez devêssemos ter um plano de apoio, se vivamos o tempo suficiente. Em nossa busca para encontrar o lugar perfeito para chamar uma segunda casa, encontramos esses exoplanetas incríveis. Levando em consideração o índice de similaridade da Terra, compilamos os 10 melhores planetas semelhantes à Terra descobertos na última década. Número 10. Capitão B. Em junho de 2014, o descobridor de planos de velocidade radial de alta precisão descobriu o exoplaneta potencialmente habitável, Capitão B. Encontra-se em um sistema estimado em mais de 11 bilhões de anos, aproximadamente 7 bilhões de anos mais antigo que nosso próprio sistema solar. Capitão B orbita a estrela anã vermelha Capitão está a 12,8 anos-luz da Terra. Capitão B tem um índice de similaridade da Terra de 0,67 e, embora esteja dentro de uma zona habitável capaz de conter água líquida, acredita-se que tem uma temperatura de cerca de menos 68 graus Celsius e, portanto, muito frio para segurar água em forma líquida, mas com bastante CO2 em sua atmosfera. Isso não pode ser mesmo um fator. Trabalhar contra o argumento de habitabilidade é o fato de que alguns pesquisadores como Paul Robertson na Penn State University acreditam que Capitão B nem existe, e pode ser apenas uma estrela que imita um sinal planetário. Número 9. Gliese 667 cc. Orbitando em torno da estrela anã vermelha Gliese 667 c, a cerca de 23 anos-luz de distância, o exoplaneta Gliese 667 cc está dentro da zona habitável, e tem um índice de similaridade da Terra de 0,84. Em novembro de 2011, os astrônomos perceberam a superterra, e começaram a encontrar semelhanças com o nosso próprio planeta. A habitabilidade de Gliese 667 cc depende de onde você pretende terraformar, uma vez que os dois hemisférios mostram propriedades completamente opostas. Um lado está completamente coberto pela escuridão permanente, enquanto o outro está constantemente de frente para o anão vermelho. Acredita-se que, entre esses hemisférios, há uma parcela do espaço que pode experimentar temperaturas adequadas para a vida humana. No entanto, existe a possibilidade de um aquecimento pela maré extrema de mais de 300 vezes a da Terra, o que coloca em dúvida se, às vezes, Gliese 667 cc pode ser um pouco quente demais para ser habitada. Número 8. Kepler 442b. Lançado em 2009, o Observatório Espacial Kepler da NASA tem sido bem sucedido em várias ocasiões em sua missão de encontrar planetas do tamanho da Terra. Anunciado em janeiro de 2015, juntamente com a descoberta do Kepler 438b, 442b possui um índice de similaridade da Terra de 0,83. Embora esteja localizado dentro da zona habitável, e é considerado um dos planetas mais parecidos com a Terra em termos de temperatura e tamanho, a vida seria bem diferente em Kepler 442b. Por exemplo, um ano seria de apenas 112,3 dias. E nós experimentamos apenas 70% da luz solar que estamos acostumados a receber na Terra. Uma vez que se considera que a inclinação axial é bastante pequena, não devemos esperar desfrutar das mudanças trimestrais nas estações, às quais estamos acostumados. Número 7. Proxima b. Com um índice de similaridade da Terra de 0,87, Proxima b pode ser um dos mais exoplanetas da Terra até a data. Mas isso não significa que seja o melhor candidato para habitabilidade. Embora compartilhe muitas características com a Terra e promova um índice mais elevado, se ainda não anotou, não é um defensor da habitabilidade. De fato, Proxima b, que fica a apenas 4,2 anos-luz, provavelmente é inabitável devido às incrivelmente elevadas pressões estelares do vento. Comparado com a Terra, acredita-se que Proxima b está sujeita a pressões de mais de 2.000 vezes o que experimentamos. Junto com a radiação de sua estrela hospedeira, é possível que o exoplaneta não tenha atmosfera para sustentar a vida. Em outubro de 2016, pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa Científica na França consideraram a possibilidade de oceanos rasos e uma fina camada atmosférica, embora os testes ainda não tenham sido descobertos. Número 6. Kepler 438b.
Em janeiro de 2015, o recém-descoberto Kepler 438b, localizado a 470 anos-luz de distância, foi considerado um dos planetas mais terrestres já descobertos, tornando-se um candidato incrível para o potencial da vida. Embora tenha um potencial índice de similaridade da Terra de 0,88, e ainda tenha semelhanças com nosso mundo natal, a pesquisa no final desse ano determinou que, apesar de ainda terrenal, 438b pode estar perdendo as qualidades necessárias para a sala, como uma atmosfera. A estrela próxima do planeta emite chamas 10 vezes mais poderosas do que o Sol, o que leva à possibilidade de uma atmosfera despojada. Ainda há esperança de que Kepler 438b, que seja 12% maior, e que recebe a 40% mais de luz que a Terra, pode ser útil se tiver um campo magnético como o nosso. Número 5. O Wolf 1061c. Em um índice de similaridade da Terra de 0,76, o Wolf 1061c é um exoplaneta potencialmente rochoso da superterra descoberto em dezembro de 2015, a cerca de 14 anos-luz da Terra, orbitando sua estrela Wolf 1061, em 0,084 unidades astronômicas. O exoplaneta está mais próximo da borda interna da zona habitável, e acredita-se que seja bloqueado por marés. Com um lado permanentemente fixado em sua estrela, a possibilidade de uma extrema diferença nas temperaturas em qualquer lado do planeta é incrivelmente provável. No lado mais quente, a água líquida pode ser sustentável, embora se supõe ter uma temperatura de equilíbrio de gelo de menos 50 graus Celsius, que pode ser compensada por uma atmosfera espessa, que permite a transferência de calor do lado do planeta para o Wolf 1061. Número 4. Kepler 62i. Uma superterra encontrada dentro da zona habitável da estrela Kepler 62. Este exoplaneta, que foi descoberto em 2013, tem um índice de similaridade da Terra de 0,83, e tem algumas das qualidades imperativas de planetas potencialmente habitáveis. Além de ser rochoso, também acredita-se que o planeta esteja coberto com uma grande quantidade de água. Um fator que atua contra o Kepler 62i, como zona habitável, é o aumento de 20% no fluxo estelar que experimentamos na Terra, o que pode causar temperaturas tão altas em torno de 77 graus Celsius, e iniciar um efeito de estufa prejudicial. Em relação à Terra, Kepler 62 é 60% maior, e orbita Kepler 62 em 243 dias mais rápido, e recebe 20% mais de luz do que a Terra. Número 3. Kepler 62f. Kepler 62f só pode ter um índice de similaridade da Terra de 0,67, mas esta superterra, descoberta ao mesmo tempo que Kepler 62i, cerca de 1.200 anos-luz da Terra, apresenta um dos melhores cenários de habitabilidade. Onde o exoplaneta pode falhar em sua capacidade de sustentar a vida, é a sua possível falta de atmosfera, o que levaria qualquer água superficial a ser gelo. Em 1,4 vezes maior do que a Terra, e com um período orbital de 267 dias, a vida em Kepler 62f seria bastante semelhante à vida na Terra, isto é claro, se sua atmosfera fosse semelhante à nossa. A partir de agora, ainda não se conhece muito sobre o planeta teoricamente habitável, inclusive se for principalmente terrestre, ou predominantemente coberto de água. Número 2. Kepler 186f. Kepler 186f do sistema Kepler 186, só pode ter um índice de similaridade da Terra de 0,61, é o primeiro exoplaneta da Terra, possui um raio semelhante e mede aproximadamente 10% mais. Encontrou 500 anos-luz da Terra na constelação do Cisne. Kepler 186f tem um período orbital de 130 dias, e só recebe 1/3 da energia da sua estrela que a Terra recebe do Sol. Em termos de habitabilidade, 186f está dentro da zona habitável, mas fatores atmosféricos desconhecidos tornam impossível determinar. Como Kepler 442b, 186f tem uma baixa obliquidade que o impede de experimentar estações como a Terra. Dos outros 4 planetas do sistema Kepler, acredita-se que o 186f não é bloqueado por marés como seus vizinhos, e pode ser o único longe o suficiente da estrela Kepler para segurar a água. Número 1. Kepler 452b. Também conhecido como Terra 2.0,
A descoberta do Kepler 452b pelo telescópio espacial Kepler foi anunciada em julho de 2015. Encontramos 1.400 anos-luz afastados da Terra, a superterra, que tem um índice de similaridade da Terra de 0,83, está localizada na zona habitável de uma estrela de tipo G, que compartilha uma massa e temperatura de superfície muito semelhantes para o nosso Sol. Enquanto o Kepler 452b indica que pode ter uma superfície rochosa e terrestre, a habitabilidade do exoplaneta permanece em grande parte desconhecida, embora se acredite estar sujeita a um efeito invernal desenfreado. O exoplaneta é cerca de 60% maior do que a Terra, e tem um ano que é apenas 5% maior que o nosso, o que lhe dá o título de primo da Terra.